Olá pessoal, sou eu, a professora Amanda, professora de História. Bom, infelizmente está passando por esse processo, né, da pandemia, e aí acaba impossibilitando a gente estar juntos, né, nas nossas tão queridas aulas de História, mas para a gente não perder aí essa comunicação, né, eu estou fazendo aqui as aulas, vez ou outra eu vou fazer algumas, né, para dar alguns esclarecimentos, mas não deixem de fazer as atividades, ler os capítulos que a gente passou, né? Toda vez a gente passa, então leia, faça atividade, pesquise, vá além, aproveita esse tempo que está em casa para estudar. Nunca é demais e não vai ser perca de tempo, certo? Então vamos lá. Eu passei para vocês estudarem sobre o capítulo 1, que era industrialização e imperialismo, certo? E aí vocês deram uma lida e passei algumas perguntas direcionadas. Nós vamos ver aqui mais uma comparação, para a gente entender melhor o que foi esse imperialismo. Eu trouxe aqui uma comparação do colonialismo para o neocolonialismo, certo? Que é a mesma coisa, imperialismo e neocolonialismo, a gente só muda a denominação, mas a gente vai entender por que também, né? O que são esses dois nomes. E aí o que vocês viram no livro de vocês foi sobre esse processo da segunda revolução industrial, que tem tudo a ver com esse processo de imperialismo. Então vamos entender, certo? Bom, primeiro, o nome neocolonialismo, neo significa novo processo de colonização. E o que foi o ser novo tem um motivo, né? E o que foi esse processo de colonização? Inicialmente ele se deu no século XV ao século XVIII, né? Ocorreu principalmente no continente americano. Né? Esses países da Europa, alguns países da Europa, os pioneiros, Portugal e Espanha, que tinham grandes domínios naval na época, né, e conhecimentos náuticos, né, foram que deram início nessa expansão marítima. E vocês já estudaram no 7º ano de vocês, né? Que foi o que? Esse processo em que eles descobriram aí a América, né? Aquela história lá que chegaram aqui no território, né? E começaram a dominar, efetivar, né, o processo de colonização, que é o que? Por exemplo, nos Estados Unidos, foi uma colonização de povoamento. Os ingleses, né, foi colonizado pela Inglaterra, muitos deles foram habitar mesmo, morar na região norte-americana, fugindo aí das questões religiosas, né, perseguições religiosas e outras questões também ideológicas, né, e tudo mais. Aqui no Brasil, né, algumas pessoas saídas daqui de Portugal vieram para o território brasileiro para morar também, mas muitos deles vieram para explorar o território, como se fosse uma forma, né, de ver aí se conseguia ganhar dinheiro, né, e ter renda e tudo mais. Enfim, então foi um período de exploração de alguns territórios, né, ou então povoamento, mas foi uma colonização, tem vários tipos de colonização, né. Os principais países, então, que colonizaram os outros, quais foram, né? Portugal, Espanha, como a gente falou, Inglaterra, França, Holanda, né? E outros países da Europa, mas esses são os principais, tá certo? Qual era, então, o fator que dava, os elementos que possibilitavam com que esses países da Europa fossem superiores, né? Superioridade, porque eles tinham superioridade naval, como eu falei, citei para vocês, que é a questão das expansões marítimas, né, do conhecimento náutico, e também militar, que foi principalmente, né, naval e militar. A gente tem, por exemplo, a Inglaterra, né, ela tinha grande domínio naval e militar, o que possibilitou ela, inclusive, a ter domínio, né, das mercadorias que, antes de chegarem na Europa, muitas vezes elas eram saqueadas, né, por corsários ingleses, né, a mando, inclusive, da rainha, dos reis da Inglaterra e tal, para poder se aproveitar aí dessas mercadorias que chegavam, né, lá na Europa, certo? Então, fora isso, claro, também ela vai ter outros meios de explorar os próprios países da Europa. Mas vamos focar aqui porque a gente está querendo entender. Então, esses países tinham superioridade naval e militar. Aqui, no caso, vai ter que ter o neocolonialismo, que tem a superioridade econômica, né? Quer dizer, financeira, dinheiro, ou tecnológica, certo? Então aqui eles já passaram por um processo da segunda revolução industrial com, né, o desenvolvimento das tecnologias. Então esses países que foram desenvolvendo, né, conseguindo aí
destaque, por exemplo, a Inglaterra, que foi o principal país que passou pelo processo de Revolução Industrial, e ele não ficou para trás, né? Ele fez esse processo de Revolução Industrial, obviamente ganhando poder, espaço, e aí ele vai também, na segunda fase da Revolução Industrial, né, se desenvolver cada vez mais ainda. Mas não foi só ele que se desenvolveu, né? Também vai ter os outros países, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, quer dizer, uma ex-colônia da América, né, também foi ganhando destaque. Japão foi começando a produção, né, financeiro, né, e tecnológico, como é o que a gente está falando aqui, certo? Se aqui o continente mais explorado na colonização era a América, aqui nós vamos ter um foco na Ásia e na África. Na América também. Na América, principalmente pelos Estados Unidos da América, que vai ser o império, né, a grande nação imperialista, que vai atuar nos países da América, intervindo de várias formas, né, questões políticas e tudo mais. Na África, a gente vai ter, por exemplo, depois vocês vão ler, na Conferência de Berlim, a África ela sendo totalmente partilhada entre as grandes potências imperialistas, né? Então, a Ásia também vai ser explorada, né, nesse período, tanto pelos países da Europa como pelos próprios países da Ásia, no caso do Japão, né, que vai estar lá desenvolvendo como um grande império, né? A Índia pela Inglaterra, né? Por exemplo, a China já pelo Japão, né, parte dela e tal. Aqui no colonialismo nós vamos ter um chamado capitalismo mercantilista, né? Aqui a gente vai ter o início, o processo, que depois a gente vai entender, né, que esse processo que a gente chama de capitalismo, ele vai dar início, né, através da burguesia vai começar a ganhar destaque, importância, atuação juntamente com o apoio do rei, né? E aí vão dominar algumas... Só um instante, gente. Voltei. Vai dominar algumas corporações, né, de comércio e exploração nas colônias. Então, esse mercantilismo ele estava ali também em busca, por exemplo, dos metais preciosos nessas novas colônias. Como no caso aqui no Brasil, foi encontrado ouro? Foi, né? Foi encontrado ouro mais tardiamente do que os espanhóis encontraram em alguns dos seus países, né, que foram explorados, certo? Então aqui é um capital mercantilista, aqui nós já vamos ter um capitalismo monopolista financeiro. Vai ter aqui o que a gente chama de o capitalismo financeiro é o quê? Primeiro, o que é o capital? Né? Aqui a gente já vai ter uma ideia mais, como é que eu diria assim, uma ideia mais concisa do que é o capital, porque aqui já está começando, né? Mas aqui já vai ser mais conciso. É o quê? É quando você tem algo que vai render, né? Vai formar, criar lucratividade para o dono, né? Então, por exemplo, o banco, o que ele faz? Ele empresta dinheiro e ele cobra juros, né, em cima desse dinheiro emprestado. Isso é um processo de capital. Então, o banco ele constrói com aquele empréstimo de dinheiro um capital, certo? E só vai aumentando cada vez mais, né? Então, assim, mas capital não necessariamente tem a ver só com o dinheiro, certo? O dinheiro ele rende e pode gerar capital, mas não é só o dinheiro que rende e gera capital, né? Outras coisas também geram capital e lucratividade, certo? Além da exportação de mercadorias, né, ele vai ter também a exportação desse capital, que pode ser o dinheiro, empréstimo de dinheiro, ou então, por exemplo, a Inglaterra ela vai investir na Índia ou na África do Sul, que foi uma das suas colônias, né, na época do imperialismo. Ela vai começar a construção de ferrovias e de vários processos na região para torná-la, inclusive, uma cidade civilizada. Esse processo, eles já estão ali cedendo parte desse chamado capital financeiro, né? Vão estar investindo e, claro, obviamente, eles vão receber em troca, né, daquele processo que eles vão estar construindo naquela região, certo?
Então, não necessariamente é um produto em si, né? É um produto em si, é um processo de construção do produto ou então de uso, né? Seja de transporte, comunicação e tudo mais. Outro ponto que a gente vai ver, a partilha do território entre os maiores impérios capitalistas. Como eu falei aqui, a própria Conferência de Berlim e outros que vão ter, vai ser essa partilha do território africano, né, com esses grandes impérios, e eles vão fazer isso. Não é à toa, gente, que para vocês entenderem o que foi a Primeira Guerra Mundial e a própria Segunda Guerra Mundial, nada mais nada menos é do que a disputa desses grandes países imperialistas por esses territórios, né, para serem explorados, certo? Então eles vão cada vez mais crescendo, né, como impérios mesmo, e esse crescimento vai se esbarrar com outro império, uma hora ou outra. Então uma hora vai ter interesses em comum ali naquela região, né, em determinadas regiões. E isso tudo, esse processo de imperialismo, aqui no colonialismo a gente tinha, por exemplo, a questão religiosa, né? Os portugueses, eles chegaram com a Companhia dos Jesus aqui no Brasil, os jesuítas, para fazer um processo de catequização dos índios, né? Eles acreditavam que essa era uma forma também de fazer aí novos cristãos. Aqui, nós não necessariamente vamos ter só a questão religiosa em si, vai ter um outro fator que é chamado de missão civilizadora, que não é só levar a religião cristã em si, ou dependendo de cada religião, mas aqui vai predominar e dominar é a cristã, né? Mas eles vão ter aí o respaldo das teorias científicas, que na época, né, a ciência está em altamente, né, com grande poder de interferência, né, e de poder também, no sentido de interferir nas questões. O que é que eles vão dizer? As teorias racistas, só para resumir, para a gente terminar, que eu estou falando demais, né? As teorias racistas são a eugenia racial, né? Porque eles defendiam essa eugenia racial. O que é isso? Aí diziam que é o seguinte, que tinham diversas raças e que algumas raças eram superiores a outras. Né? Tinha raça, claro que ele botava a raça branca, europeia, né? Acima das demais raças. E aí, quando eles chegavam, por exemplo, no continente asiático ou africano, no asiático, porque eles também denominavam a raça asiática, né, amarela, assim, como inferior, assim como o negro também, a raça negra, né, vão dizer como raças, estou usando aqui a terminologia da própria teoria da época, que eles vão classificá-las como inferiores. Então, isso vai permitir a eles dar legitimidade para que eles atuem naquelas regiões como se eles estivessem assim, né, como se eles fossem os que vão guiar essas outras raças, não necessariamente a serem raças brancas, porque para eles nem podia essa possibilidade, mas que eles podiam se tornar pelo menos civilizados, certo? Então é uma teoria racista, hoje a gente classifica ela de racista, na época obviamente ela não era classificada dessa forma, tinha essa ideia, né, o racismo em si como a gente tem hoje, né, que já foram outras ciências que vão destruir um pouco essa ideia racial, certo? Né, um inferior a outro e tal. Então, gente, isso aqui é mais ou menos para a gente entender que o imperialismo ele tem tudo a ver com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam disso. São grandes impérios, vão crescer, né, em disputa por esses territórios e vão em busca aí, né, através, claro, do domínio bélico, né, e tecnológico, vão dominar aí e vão em busca dessas conquistas territoriais, certo? Por enquanto a gente vai ficar por aqui. A atividade de casa, ela vai ser, eu vou passar depois inscrito para vocês, tá certo? Mas quem tiver curiosidade mais sobre essa questão da missão civilizadora, leia a poesia do Rudyard Kipling. O nome da poesia é O Fardo do Homem Branco. Leia, vocês não vão se arrepender, vai ser legal, é legal. Outra coisa também é assistir o filme baseado no livro do Rudyard Kipling, que é O Menino Lobo, Mowgli, né? Mowgli, o Menino Lobo. Também é um filme baseado no livro do Rudyard Kipling, que era uma pessoa que dava legitimidade também às teorias racistas. Gente, obrigada, tchau, desculpa se eu falei muito. Um abraço e beijo pra vocês, tchau.